Boa noite a todos. Nós vamos agora dar continuidade ao estudo sobre a vida e obra do Reverendo Samya Moon. Esta é a parte 2 do nosso estudo. Nós finalizamos a primeira parte ontem e agora nós vamos dar continuidade. Então, nesse estudo, a gente vai ver sobre 2 temas: a tentativa de conexão com o cristianismo e também a vida na Coreia do Norte. Então, o cristianismo, ele é o povo escolhido para trabalhar para a providência de Deus. Como nós sabemos, nós já assistimos no princípio divino, após a morte de Jesus, então o cristianismo começou uma preparação durante 2000 anos para a vinda, do Senhor, do segundo advento. Então nós vamos entender sobre esse ponto agora nesse estudo. O caminho para a expansão mundial. Então, da mesma forma que Deus planejou o crescimento do cristianismo 2000 anos atrás, também Deus planejou o crescimento dos ensinamentos do Senhor do segundo advento na nossa era atual. Então, com relação a 2000 anos atrás, Jesus, o primeiro ponto que deveria acontecer é a conexão de Jesus com o judaísmo, ou seja, com o povo judeu, como nós estudamos já no princípio divino. Depois dessa conexão com o povo judeu, o próximo passo era conectar com a nação de Israel. Depois chegar até o Império Romano, que era o centro do mundo, e depois chegar no mundo todo, ou seja, chegar até a globalização. Na época do Senhor do segundo advento é a mesma coisa. O primeiro ponto, a coisa mais importante que precisa acontecer é a conexão do Senhor do segundo advento com o cristianismo, que é o povo escolhido, neste caso o cristianismo da Coreia. Depois, conexão com a nação da Coreia, que como está representando a nação de Israel 2000 anos atrás, e depois expandir esses ensinamentos, até os Estados Unidos, que é o centro, do mundo moderno, e depois chegar até a globalização, ou seja, chegar até o mundo todo. Então, da mesma forma que Deus planejou 2000 anos atrás, Deus também planejou para a época do Senhor do segundo advento. Então haviam muitos grupos espirituais cristãos preparados por Deus para poder encontrar com o Senhor do segundo advento. Depois que o Reverendo Samya Moon descobriu toda aquela parte do conteúdo do princípio divino, o próximo passo, mundialmente falando, seria conectar com o cristianismo e depois expandir isso através do fundamento cristão para o mundo todo. Então Deus preparou grupos espirituais cristãos para essa conexão. Deus preparou grupos cristãos especiais para poder expandir o princípio divino ao nível mundial. O primeiro grupo cristão que nós vamos ver era o grupo do pastor cristão chamado Kim Bae-moon. Aqui o sobrenome dele é Moon, mas ele não é parente do Reverendo Samya Moon. É um sobrenome comum na Coreia. Então, esse era o nome do pastor, Kim Bae-moon. Era um pastor cristão e ele tinha a mesma função de João Batista perante o Senhor do segundo advento. Lembra no estudo do princípio divino o que deveria acontecer com João Batista e Jesus. João Batista deveria preparar o caminho e depois conectar o povo com Jesus, e Jesus poderia continuar fazendo a sua missão no fundamento que João Batista já estava preparando. Então, esse pastor ele era muito bem preparado por Deus, tinha muitas coisas grandes acontecia na sua igreja. Ele tinha uma igreja pequena com cerca de 40 membros, 40 seguidores, e eles estavam preparando o fundamento para poder receber o Senhor do segundo advento. Então, sabendo disso, por inspiração de Deus, o Reverendo Moon entrou em sua igreja e permaneceu lá cerca de 6 meses, e nesse tempo ele serviu com grande devoção. A finalidade de entrar na igreja do pastor Kim Bae-moon era que pudesse herdar o fundamento desse grupo cristão e depois continuar expandindo. Então, nesses 6 meses que o reverendo Samya Moon ficou lá, aconteceram muitas coisas no grupo. Primeiro, eles começaram a receber revelações sobre aquele jovem, o jovem Moon. Ele era jovem, tinha cerca de aproximadamente 25 anos naquela época, abaixo de 30, Então, eles começaram a receber revelação sobre aquele jovem, sobre o jovem Moon. E o próprio pastor Kim Bae-moon recebeu uma revelação de Deus para poder fazer uma oração de bênção, para poder abençoar
aquele jovem, né, o jovem Moon, no caso, né, o reverendo Moon, que nós estamos estudando agora, para poder fazer uma oração de bênção para ele perante toda a igreja. Deus revelou para ele em sonho que ele deveria orar para que as bênçãos do rei Salomão fossem, né, transferidas para ele, para o jovem Samyamun. Então ele fez essa oração de bênção perante toda a igreja. Ele chamou o reverendo Samyamun na frente, fez uma oração de bênção com as mãos assim, né, na cabeça dele, para que todas as bênçãos do rei Salomão pudessem estar com ele a partir de então. Então isso significa, né, aquela mesma situação quando João Batista ele batizou Jesus. Ele viu descer do céu, né, uma mensagem dizendo que aquele que vê descer, né, o Espírito Santo em forma de um pombinho, esse é o meu filho. Então João Batista fez o batismo de Jesus. Naquele momento, essa cerimônia, né, de oração de bênção aqui perante toda a igreja significava aquela mesma situação do batismo, onde João Batista deveria transferir todo o seu fundamento para Jesus. Depois que ocorreu essa oração de bênção, muitas pessoas, muitos membros, os seguidores dessa igreja, começaram a receber revelação que deveriam seguir aquele jovem Samyamun e não mais seguir o pastor Kim Ben-moon. Então eles começaram a receber revelação, começaram até a falar para ele, para o pastor, né, que estavam recebendo esse tipo de revelação. Só que esse pastor, infelizmente, não aceitou esse tipo de situação, não aceitou esse tipo de coisa, né? E ele começou a perseguir o reverendo Samyamun. Na verdade, ele não entendeu o que significava a bênção do rei Salomão, que ele tinha recebido a revelação de Deus. O que significa essa bênção do rei Salomão? Salomão ele foi o terceiro rei de Israel. Então, o Senhor do Segundo Advento ele veio na posição de terceiro Adão. Então, ele tinha um significado importante que naquele momento ele estaria transferindo todo o seu fundamento, né? O pastor Kim Ben-moon estaria transferindo todo o seu fundamento para o Senhor do Segundo Advento naquele momento. Mas ele não sabia, o reverendo Samyamun não podia falar para ele sobre isso. Isso era o seu 5% de responsabilidade. Ele tinha que perguntar o que significa, né, a revelação que Deus me deu para que as bênçãos do rei Salomão fossem com você. Então era a responsabilidade dele perguntar. Se ele perguntasse, então o reverendo Moon poderia explicar para ele, mas como ele não perguntou, não podia fazer nada. Então, infelizmente, esse pastor sentiu, né, amor diminuído, ele sentiu mal com essa situação da revelação que os seus próprios membros começaram a receber sobre seguir o reverendo Samyamun, não aceitou e ele começou a perseguir o reverendo Samyamun, começou a maltratar ele muitas vezes. Então, depois de 6 meses, o reverendo Samyamun percebeu que não tinha como conectar com aquele fundamento cristão, por isso ele teve que sair daquele local. Só que ele tentou de muitas formas, né, não perder essa conexão com o fundamento cristão. Ele escreveu uma carta de 18 páginas para este pastor Kim Ben-moon e deixou com ele para que ele pudesse ler, só que ele não leu, ele acabou rasgando todas essa carta, né, de 18 páginas, onde o reverendo Samyamun estava explicando muitas coisas que ele tinha que cumprir da sua missão. Então, nesse caso, infelizmente, o caminho que Deus tinha preparado, né, o caminho do Senhor da glória, foi transformado no caminho de sofrimento. Lembra quando nós estudamos sobre a missão do Messias, que fala sobre 2 tipos de profecia? Uma profecia para Jesus era a profecia para ele se tornar o Senhor da glória, quando as pessoas cumprissem a porção de responsabilidade humana. A outra profecia é que ele se tornaria o Senhor do sofrimento, passaria por um caminho de sofrimento se as pessoas não cumprissem a porção de responsabilidade humana. Então, infelizmente, devido a essa falha, né, desse líder cristão, o caminho preparado por Deus para ter um caminho de glória acabou se tornando um caminho de sofrimento. O que teria acontecido se tivesse, né, ocorrido essa união entre, né, o Senhor do Segundo Advento e esse pastor representante do cristianismo, ou seja, a união do Senhor do Segundo Advento com o cristianismo? Então, primeiramente, todo o cristianismo coreano teria sido envolvido pelo princípio divino, ou seja, pelas palavras do Senhor do Segundo Advento, depois a própria nação coreana. Isso também depois iria chegar no cristianismo americano. Naquele momento tinha todo o fundamento, a Coreia tinha muitas conexões políticas e de outras formas, né, com os Estados Unidos, então rapidamente poderia chegar até o cristianismo americano e através da ONU poderia expandir
para o mundo todo. A missão da ONU, na verdade, foi estabelecida para representar o Senhor do Segundo Advento e orientar o mundo inteiro como se fosse uma única nação. Então, o próprio surgimento da ONU também foi para ajudar na expansão da missão do Senhor do Segundo Advento, mas infelizmente não foi possível acontecer, houve esta falha. Então, quando tem uma falha na providência, sempre tem consequências. Então, todo o fundamento foi perdido. A Coreia foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. O reverendo Moon teve que ir para o norte, então ele foi pagar a indenização, foi pagar um preço na Coreia do Norte. Ele foi aprisionado lá na Coreia do Norte, que é o que nós vamos estudar agora. Então ele foi para a Coreia do Norte, ele estava no sul, atravessou o paralelo 38, foi para a Coreia do Norte, principalmente para pagar este preço, né? Porque a providência prolongou, alguém tem que pagar esse preço. Lembrando que quando o ser humano falhou em cumprir a sua responsabilidade perante Jesus, ele também teve que pagar um preço. Ele foi para o deserto, fez jejum, sofreu as 3 tentações de Satanás e no fim acabou sendo pregado na cruz. Então, sempre que há a falha na porção de responsabilidade humana, a pessoa que está do lado de Deus tem que pagar um preço. Então, com esse sentido, ele foi para a Coreia do Norte. Dentro de um pequeno quarto emprestado por uma família, ele começou a ensinar a Bíblia na Coreia do Norte. Muitas pessoas com dons espirituais encontraram o reverendo Moon naquela época, né? O mundo espiritual revelava sobre ele e as pessoas iam até lá. O reverendo Moon conduzia os sermões com muita força espiritual. Naquela época ocorriam muitos tipos de fenômenos espirituais, inclusive curas, alguns tipos de milagres acontecia. Mas o próprio reverendo Moon percebeu que tratar com as pessoas através de sinais, de milagres e curas não era o ideal, porque as pessoas iriam procurar a igreja somente como uma necessidade. Então a pessoa iria até a igreja, receberia o seu milagre e a cura e depois iria embora. Ele disse que a partir daquele momento não iria trabalhar dessa forma. A missão do Senhor do Segundo Advento não precisaria ser através de milagres e sinais e também curas, mas testemunhar as pessoas apenas através da palavra e do amor, porque se a pessoa abre o coração, recebe o amor e entende a palavra, essa pessoa permanece. Se a pessoa vai somente para receber um milagre ou uma cura, depois que ela recebe o seu benefício, ela vai abandonar. Então, a partir daí, ele nunca mais trabalhou, né, com esses fenômenos espirituais como estava acontecendo lá, mas apenas através das palavras e amor. Na Coreia do Norte haviam grupos preparados também para poder receber, né, o reverendo Samuel Moon. Tinha pessoas preparadas para poder conectar com o Senhor do Segundo Advento. Um desses grupos é chamado Igreja do Nosso Senhor. E depois o outro grupo é chamado Igreja de Dentro do Ventre, que na verdade foi a continuação. Então essa senhora, a senhora Sum Do Kim, ela fundou esse grupo religioso cristão chamado Igreja do Nosso Senhor. E esse grupo tinha muita preparação para poder receber o Senhor do Segundo Advento. Ela fundou essa igreja, ela se tornou, né, cristã após a cura do seu filho. Um pastor cristão fez uma oração e curou seu filho, por isso ela aderiu ao cristianismo. Só que depois um dos seus líderes, né, cristãos cometeu adultério e ela começou a sofrer muito e fazer oração para Deus, perguntando sobre muitas coisas, por que acontece esse tipo de coisas, né? Ela ficou muito chocada. Então Deus revelou muitas coisas para ela, por exemplo, sobre a questão da raiz do pecado, está na questão sexual e muitos outros pontos, né, sobre o Senhor do Segundo Advento também. Então esse era um grupo religioso muito bem preparado. Só que depois que ela faleceu, uma outra líder, né, desse mesmo movimento continuou a sua missão, continuou o seu trabalho. Ela se chama a senhora Ho Ho Bin e o nome do grupo foi chamado a Igreja de Dentro do Ventre. Tem uma razão porque a igreja chamou a Igreja de Dentro do Ventre, porque sempre que ela recebia algum tipo de revelação, ela sentia, né, o seu ventre se movimentar, o seu útero se movimentava, se movia, então passou a ser chamada Igreja de Dentro do Ventre. Então essa Igreja de Dentro do Ventre era um grupo muito especial, preparado para poder receber o Senhor do Segundo Advento. Esse grupo recebeu revelação que Jesus havia sofrido muito em sua vida e as pessoas falharam em servi-lo. Também receberam revelação que o Senhor do Segundo Advento nasceria em corpo físico. Essa senhora líder, né, junto com os seus principais assessores, ela foi aprisionada por falar publicamente sobre o Senhor do Segundo Advento. Lembrando que isso era
na Coreia do Norte, onde tem uma perseguição às religiões. Ela sonhou que encontraria o Senhor do Segundo Advento na prisão. Então, quando ela foi aprisionada, ela não sentiu mal, porque ela tinha recebido um tipo de revelação que ela encontraria o Senhor do Segundo Advento na prisão. E eles eram um grupo que estavam preparando para receber o Senhor do Segundo Advento. Ela recebeu revelação, por exemplo, que Jesus ele passou fome, passou frio na sua infância. Então, ela treinou os grupos, os membros, né, do seu grupo, da sua igreja, para poder servir bem ao Senhor do Segundo Advento. Ela recebeu revelação que ele nasceria em corpo físico. Então todos os dias eles preparavam, né, a mesa para Jesus. Eles compraram a melhor casa da cidade lá de Pyongyang, a capital lá da Coreia do Norte, como se fosse para poder servir ao Senhor do Segundo Advento assim que ele chegasse. Também ela preparou roupa, melhor do que preparar roupa para um rei. E ela tinha muitas revelações, muitas inspirações de Deus. Por exemplo, ela recebeu a revelação da data exata que o Japão iria perder a guerra e iria libertar a Coreia. Então era um grupo muito bem preparado para poder conectar com o Senhor do Segundo Advento. Então quais foram as tentativas, como foi a tentativa do Reverendo Moon para poder conectar com esse grupo da senhora Ho Ho Bin? Então primeiramente, o Reverendo Moon ele estava nessa mesma prisão que ela estava aprisionada. E quando ela chegou na prisão, ela tinha aquela esperança de que ela iria encontrar o Senhor do Segundo Advento lá, porque ela tinha sonhado, recebido a revelação de Deus de que ela iria encontrar o Senhor do Segundo Advento na prisão. Na verdade, ela teve um sonho que era um conto, né, uma história famosa na Coreia, onde fala que uma jovem, o marido dela viajou, se eu não me engano, foi para a guerra, e o líder daquela região, como se fosse o tipo de governador daquela região, tentou seduzir ela, forçar ela a casar-se com ele, mas ela não aceitou e ela foi colocada na prisão. Depois o marido dela voltou e ele tinha uma posição maior do que a posição daquele governador. Então ele foi lá, demitiu ele, aprisionou aquela pessoa, né, que tinha maltratado a sua noiva, a sua esposa, e foi lá, tirou ela da prisão, sua noiva da prisão, e casou com ela. Então esse conto é famoso na Coreia. Então ela tinha sonhado que com ela iria acontecer a mesma coisa, que na prisão ela iria encontrar com o Senhor do Segundo Advento. Então nessa mesma prisão, o reverendo Samya Moon estava ali. Ele tinha sido acusado, né, naquela época, ele estava pregando lá na Coreia do Norte, ele tinha sido acusado de ser um agente da Coreia do Sul e também de causar agitação social. Então muitos cristãos mandaram cartas anônimas para a polícia da Coreia do Norte, a polícia comunista, para poder denunciar a igreja, né, do reverendo Moon. Então por isso ele foi preso nessa mesma prisão, ele estava ali. Deus estava preparando uma forma de conectar o reverendo Samya Moon com este grupo. Então na prisão ele fez várias tentativas para poder conectar com este grupo, né? Então enviou 2 pessoas para poder encontrá-la na cela onde o reverendo Moon estava preso. Estava o próprio marido da senhora Ho Ho Bin e também alguns membros da sua igreja. Ele mandou 2 pessoas para poder falar com ela sobre, né, a sua situação, dizendo para ela que se ela negasse tudo que ela tinha recebido, as revelações, né, que ela estava presa por causa disso, receber revelações, falar sobre o Senhor do Segundo Advento e outras coisas, se ela negasse tudo isso, ela poderia ser solta. Inclusive, um dos membros da igreja negou isso, né, obedeceu o que o reverendo Samya Moon pediu e ele foi liberado. Então o reverendo Samya Moon tentou muitas vezes fazer de várias formas, né, para que pudesse chegar essa mensagem até ela. O que deveria acontecer ali é que ela deveria negar a revelação que ela recebeu, ser solta e fazer oração para Deus. Então Deus podia revelar para ela sobre o Senhor do Segundo Advento que estava ali naquele mesmo local. Então na verdade ela iria encontrar com o Senhor do Segundo Advento na prisão, como ela havia recebido o sonho, mas talvez a forma que ela estava imaginando seria diferente. Então depois que o reverendo Samya Moon falou com o próprio esposo dela, falou que estava preso, falou com os membros do grupo dela, ele tentou comunicação diretamente com ela como última alternativa, porque quando esses membros falavam com ela, ela ignorava. Lembra que o nome da igreja era Igreja de Dentro do Ventre. Sempre que ela recebia revelações sobre o Senhor do Segundo Advento, o seu útero, né, o seu ventre,
se movimentava. Então, de alguma forma, ela poderia estar até pensando que o Senhor do segundo advento poderia nascer dela, assim como aconteceu com Jesus, né, com Maria, né, através de um milagre do Espírito Santo, poderia nascer. Então ela começou a interpretar de muitas formas, e quando o reverendo Sammy Amun começou a tentar conectar com ela, ela ignorava. Então, como última tentativa, ele escreveu uma mensagem, né, uma mensagem em um pequeno pedaço de papel, e fez essa mensagem chegar até ela. Nessa mensagem estava escrito a mesma coisa, que ela deveria negar as revelações que ela teve e sair da prisão e depois orar para poder descobrir para poder descobrir quem era aquela pessoa que tinha escrito aquela mensagem, aquele bilhete para ela. Mas infelizmente, né, essa mensagem foi descoberta pelos guardas da prisão e isso foi uma falha, né? Infelizmente ela não obedeceu, na verdade ela nem chegou a ler direito essa mensagem, não fez oração para poder descobrir quem era a pessoa que tinha escrito aquela mensagem. Se ela fizesse oração, ela estaria cumprindo os seus 5% de responsabilidade e com certeza Deus poderia revelar claramente para ela, né, que não é que o Senhor do segundo advento nasceria dela, mas o Senhor do segundo advento já estava ali próximo dela, era somente conectar com ele. Então toda aquela preparação que o grupo dela estava fazendo, lembra? Comprou a melhor casa da cidade, eles queriam servir ao Senhor do segundo advento porque sabia que Jesus tinha sofrido na sua infância. Tudo isso poderia conectar com o Senhor do segundo advento através dessa prisão. Deus tinha preparado tudo para acontecer ali. Mas infelizmente essa mensagem foi descoberta, houve a falha dessa tentativa, a falha na providência, e ele teve que passar por 3 grandes testes, inclusive arriscar sua própria vida. O reverendo Moon, depois disso, recebeu severa tortura, porque ele não podia eles não podiam estar se comunicando ali, né? Então, mas ele arriscou a vida de alguma forma e para tentar passar essa mensagem para ela. Então, o primeiro teste, né, o primeiro grande teste que ele passou foi receber a severa tortura na prisão até quase chegar à morte. Então, o reverendo Sammy Amun, em uma época futura, muito tempo depois, ele falou sobre esse acontecimento, né? Testemunho do reverendo Moon sobre aquele dia. Ele diz assim: essa foi a manhã de 18 de setembro de 46. Eu pedi ao homem que distribuía a comida que levasse a carta para a senhora Ho. Depois que lesse o papel, deveria destruí-lo, mas naquele momento foi descoberta pelo vigilante comunista. Isso ocorreu porque o homem que levou o papel informou ao vigilante da prisão. Eu escrevi: quem escreveu este papel é um homem com uma missão celestial e você deve orar para descobrir quem ele é. Se negar as revelações que recebeu, serás libertada. Então, isso é o que Deus tinha planejado, né? Se ela tivesse cumprido a sua responsabilidade, obedecido ao que ele pediu, Deus poderia revelar para ela. Mas, infelizmente, isso foi uma falha providencial que fechou o caminho para conectar com o cristianismo e herdar o fundamento que Jesus preparou durante 2000 anos. Então, quando o povo escolhido falhou em unir com Jesus, ele teve que ir pelo caminho do sofrimento no deserto e depois acabou na cruz. Então, nesse caso, como o povo escolhido estava falhando também, infelizmente, com o Senhor do segundo advento, ele também tinha que passar pelo caminho da cruz. A primeira caminho, né, da cruz que ele passou foi uma severa tortura que ele recebeu na prisão até quase morrer. Depois, ele tinha que passar os 8 estágios verticais com a senhora Park. O que significa esse 8 estágio vertical? Significa que de um nível muito humilde, né, chamado servo de servo, como nós explicamos ontem, ele tinha que subir até a posição de representante de Deus. Então essa senhora Park, ela se considerava a esposa de Deus. Então ela era uma senhora com problemas espirituais, ela era usada às vezes pelo bom mundo espiritual e às vezes pelo mau mundo espiritual. Então o reverendo Moon procurou essa senhora Park para servi-la desde a posição de servo, a posição mais humilde, até chegar à posição de representante de Deus. Então ela se considerava a esposa de Deus, então ela começou a receber revelações de Deus, né? O jovem Moon é o seu escravo, ou seja, a posição de servo, e ela começou a tratá-lo assim como servo de servo. Desde pedia para fazer as piores coisas na sua casa. Essa senhora tinha 10 filhos, eram filhos assim bem mal educados, né, que ignorantes, e maltratava ele também, e ele servindo sem mudar o coração. Ele tinha que pagar este preço, né, semelhante
vez, né, que Jesus teve que ir para o deserto, ali ele sofreu as tentações, fez o jejum. Então, quando há uma falha providencial, a pessoa que está do lado de Deus tem que pagar algum preço, né? Depois ela recebeu a revelação, depois de um tempo, o jovem Moon é o seu empregado. Então, como já está subindo de posição, né, de escravo já como empregado, e ela tratava ele dessa forma. Depois recebeu a revelação, trate-o como seu filho adotivo. Então ele já estava ganhando, né, o coração dela, ou seja, já estava conquistando ela. Lembra a história que foi estudada na família de Abraão, onde Jacó começou a servir Esaú, servir até conquistar o coração dele? Era uma missão muito parecida que ele estava fazendo neste momento, né? Depois recebeu a revelação, trate-o como seu filho ilegítimo. Filho ilegítimo é aquele filho que ele é filho somente do pai ou somente da mãe. Tem um padrasto ou uma madrasta, mas já é um nível acima do filho adotivo. Depois ela recebeu a revelação de Deus, trate-o como seu próprio filho. Depois ela começou a receber a revelação que ela tinha que servi-lo. Recebeu a revelação de Deus, sirva-o como você serve a sua mãe. Depois, sirva-o como você serve o seu pai. E depois disse, sirva-o como um representante de Deus. Então, neste momento, ela ficou chocada e começou a perseguir o reverendo Moon e acusá-lo de pertencer a Satanás. Quando nós lemos na Bíblia Mateus 12, 22, nós percebemos que quando Jesus começava a fazer as suas obras, suas coisas boas, as pessoas confundiram, né, dizendo que Jesus era representante, né, dizendo que ele era príncipe dos demônios, possuído por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, estava vendo Satanás numa pessoa tão pura como Jesus. Depois que o reverendo Moon passou todo esse tempo com ela e venceu cada um desses 8 estágios, servindo desde a posição mais baixa até chegar à posição de representante de Deus perante ela, então ele obteve vitória total, completa, desses 8 estágios verticais. Então esse foi o segundo grande teste que ele teve que passar, ele passou de forma vitoriosa. O terceiro teste que ele teve que passar é a prisão no campo de concentração de Hunan. Este foi o terceiro teste, que significava passar pelo caminho da cruz de Jesus. Essa prisão de Hunan, do reverendo Samia Moon, significava a cruz de Jesus, porque quando o ser humano falhou, o povo escolhido falhou, Jesus teve que passar pelo caminho da cruz, teve que morrer na cruz. Então, na verdade, ele foi mandado para esse campo de concentração para poder morrer. Era um tipo de pena de morte, esse campo de concentração. Mas como o terceiro, né, como primeiro Adão, segundo Adão, terceiro Adão, não tinha possibilidade, se ele perdesse a vida ali, com certeza iria fracassar toda a providência, nós nem teríamos conteúdo do princípio divino, nem saberíamos do seu aparecimento aqui na Terra. Então, ele tinha que pagar o preço, né, como se fosse o caminho da cruz, mas não podia perder a sua vida. Ele foi preso em 22 de fevereiro e julgado no dia 7 de abril de 48. O promotor perguntava, como você desceu à terra, das nuvens ou de avião? O que você estava vestindo quando desceu do céu? Jesus tinha uma coroa de espinho e você usará o quê? Então, o promotor começou a zombar dele. Lembra quando lá na Bíblia nós lemos, né, que em Mateus 26, 63, que eles começaram a zombar de Jesus também, falando para ele, né, sobre se ele é um rei, então tem que pôr a coroa de espinho. Depois começou a falar para ele que tampando os olhos dele batia para ele adivinhar quem que tinha batido, ou seja, começaram a zombar de Jesus também, e a Bíblia fala que ele permaneceu calado, ele ficou quieto. Nesse caso, com certeza também, o reverendo Samia Moon não falou nada, ele ouviu toda essa zombaria por parte do tribunal, mas ele não falou nada. Algumas pessoas gritavam coisas como, ele deve ser morto, ele deve ser espancado até a morte. Isso é uma situação semelhante quando nós lemos em Lucas 23, 21, onde o povo começou a gritar, crucifica, ou pedir para poder matar, crucificar Jesus. As pessoas também estavam gritando para que eles pudessem matar o reverendo Samia Moon. A pena foi de 5 anos, então, no campo de concentração. Depois do julgamento, ele recebeu, né, apenas de 5 anos. Na verdade, praticamente foi uma pena de morte, porque a média de vida nesse campo de concentração da Coreia do Norte era de no máximo 2 a 3 anos. Ele ganhou uma pena de 5 anos. Então, na verdade, ele foi colocado ali para poder morrer. Assim como Jesus recebeu a pena de morte, ele foi colocado ali para poder morrer também. Quais eram as condições no campo de concentração? Antes de matar os prisioneiros, eles queriam usar toda a sua força de trabalho. A comida era um pouco de arroz e sopa, né, salgada. Eles levantavam às 6 da manhã e depois caminhavam 2 horas até o local do trabalho.
Nessa época, o reverendo Sam Yamun fazia esse tipo de oração para Deus. Seu filho enfrentará este trabalho, não se preocupe, vou mostrar a minha capacidade. Ele já sabia que Deus estava sofrendo, lembra no estudo de ontem, desde muito jovem ele já entendia todo aquele sofrimento do coração de Deus, então ele não fazia oração reclamando para Deus, por favor me tire daqui, o Senhor sabe que eu tenho uma missão importante, ele não falava isso, mas pelo contrário, ele pedia para Deus ficar despreocupado, que ele iria vencer tudo aquilo. Essa é a foto, né, do local onde ele ficou aprisionado. O reverendo Sam Yamun disse depois que naquele tempo ele determinou a não derramar nenhuma lágrima, porque se ele chorasse, reclamasse ali, ele iria estar causando mais sofrimento para Deus. Quando Jesus estava na cruz, ele não estava reclamando para Deus, Deus, me tire daqui, por favor, eu sou seu filho. Não estava reclamando assim, né? Pelo contrário, ele estava pedindo a Deus para que pudesse até perdoar aquelas pessoas que estavam fazendo aquele tipo de coisas com ele. Como era o trabalho? Eles tinham que quebrar um adubo congelado e ensacar, carregar até o trem. Eles tinham uma meta de 1.300 sacos diários, de 40 quilos cada um. Se eles não cumprissem a meta, a comida era reduzida pela metade. Então eles iam trabalhar mesmo doentes por causa da comida. Todos os prisioneiros, tinham mais de 1.000 prisioneiros ali. Esse produto ele era ácido e quando tocava a pele o local paralisava e ele era corroído, ficando na carne viva. O trabalho do reverendo Moon era ensacar e carregar até o trem. Era a parte mais difícil. Eles eram divididos em equipes, né, de cerca de 10 pessoas e ele pegou esse trabalho mais difícil para fazer, que ele tinha muito contato, né, com esse material, né, colocar no saco, colocar nas costas, carregar, então com certeza isso corroía a pele da mão dos prisioneiros. Na situação mais miserável, o homem decaído mostra o seu verdadeiro caráter. Como a comida era muito escassa, quando desperdiçava um pouco de comida, ele percebeu isso, né, ele contou isso depois, né, a pessoa ficava ressentida o dia todo. Quando morria uma pessoa na hora da refeição, as pessoas corriam até ele e pegavam a sua comida sem consideração pela sua morte. O reverendo Sam Yamun disse depois que ele via que as pessoas ficavam desesperadas, né, por causa de comida, porque trabalhavam muito, estavam fracas, desnutridas, sofrendo, e então as pessoas ficavam desesperadas por comida. Só que ele sentiu um pouco de esperança quando ele viu que uma pessoa tinha morrido na hora da comida, a refeição, e ele viu as pessoas correr até ele pensando que as pessoas iriam lá para ajudá-las, para ajudar essa pessoa, né, que havia morrido, né, para tentar ver o que tinha acontecido. Mas na verdade eles correram para poder pegar a comida que estava no seu prato, inclusive para pegar a comida que estava dentro da sua boca, o resto da comida. Então ele percebeu que quando o ser humano está pressionado, né, ele perde toda aquela sensibilidade um pelo outro, ele fica numa situação miserável. Então o reverendo Moon aprendeu na prisão como é a natureza do homem decaído. Mesmo nessa situação, ele nunca orou para Deus para sair da prisão. Esta era a oração que ele fazia para Deus. Dentro da prisão é o melhor lugar para fazer determinação de lutar contra o mal. Se eu puder aguentar aqui, eu posso adquirir convicção para derrotar o mal. Então ele nunca reclamou de Deus, mesmo nessa situação miserável, onde as pessoas estavam morrendo, né, disputando por causa de comida, etc., ele percebeu essa situação e fazia essa oração para Deus, né, que vai passar por esse caminho vitoriosamente para poder continuar a sua missão que ele prometeu para Jesus quando ele tinha cerca de 16 anos de idade, naquela oração na montanha que nós mencionamos ontem. Quando recebia visitas, né, falando mais uma vez como algo a mais, né, sobre a situação miserável que eles viviam lá. Quando recebia visita, se essa visita não trouxesse comida, os presos ficavam bravos com os parentes, porque não trouxe comida. Então, eles ficavam mais tristes quando perdia comida do que quando recebia a notícia de que algum parente deles havia morrido. Mais do que os parentes, eles tinham saudades da comida que eles traziam. Então, o reverendo Moon observava tudo isso, né, naquele ambiente miserável que as pessoas estavam vivendo. A sobrevivência através do amor verdadeiro. Então, o reverendo Moon tinha que se preocupar como sobreviver, porque se ele morresse, não poderia cumprir a vontade de Deus. A cada mês morria mais ou menos 100 pessoas dentro de cerca de 1.500 prisioneiros, né? Então, o que ele fez? Em Mateus 4,4 está escrito, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus, que sai da boca de Deus. Então, ele pensou assim, mesmo se eu comer a refeição inteira, eu não poderei viver mais meio ano. Ele percebeu que somente pela comida, que era pouca, escassa, não poderia sobreviver. Então ele se determinou assim,
vou dar a metade da comida e vou sobreviver somente com uma metade. Com isso vou adquirir alegria e energia através do amor verdadeiro. Então ele se determinou dessa forma, naquele ambiente onde as pessoas estavam todas famintas, brigando por causa de comida, ele se determinou fazer exatamente o contrário, fazer o curso inverso. Ao invés de disputar comida com alguém, eu vou dar a metade da minha comida para as pessoas. E quando os parentes traziam comida para ele, na hora ele pegava e já distribuía para todo mundo. Ele não comia aquela comida que seus parentes traziam. Então ele se determinou assim, seguindo as palavras de Jesus, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. E quando ele começou a dar comida para as pessoas, quando ele via, né, um sorriso no rosto, aquele olhar de agradecimento daquela pessoa que até derramava lágrimas, né, quando olhava, né, um para o outro, ele sentia alegria por isso, e com isso ele conseguia manter a sua energia espiritual. Então também ele sobreviveu através da energia espiritual, não somente da energia física da comida. Ele ficou cerca de 3 meses fazendo isso e sentindo muita alegria, sentindo amor verdadeiro. Com isso ele conquistou o coração de todas aquelas pessoas. As pessoas tratavam como se ele fosse o pai de todos eles, mesmo tendo pessoas muito mais velhas que ele na prisão, considerava como se ele fosse o pai, aquela pessoa que estava cuidando. Então, sempre que tinha algum tipo de conflito, ele intermediava, ajudava a resolver, dando amor, dando carinho. Quando traziam roupas para ele, ele dava a roupa para as pessoas mais necessitadas. Teve até uma oportunidade onde as pessoas gostavam tanto dele, né, que estava sempre dando comida, cuidando, dando roupas e servindo a eles. Uma vez alguém roubou a comida do reverendo Samyamun. Então todas aquelas pessoas em volta dele ficou desesperada. Ele mesmo nem se preocupou com isso, porque ele já ia dar essa comida mesmo. Mas aquelas pessoas ficaram desesperadas e começaram a procurar quem que era o ladrão da comida. E encontraram a pessoa que havia roubado. Quando encontraram, levaram ele, né, assim, segurando ele, até o reverendo Samyamun, e falou para ele: agora você tem que bater nele, ou julgar ele, ou brigar com ele, né? Só que nesse momento o reverendo Samyamun olhou bem para ele e não fez nada disso que eles estavam esperando. Pelo contrário, pegou mais comida, entregou na mão daquela pessoa, e naquele momento ele se arrependeu, derramou lágrimas, né? Porque tinha feito algo, roubado algo, né, dele. Então, vários tipos de coisas. Aqui nós estamos falando as principais, né, as resumidas, mas muitas coisas ele praticou nessa prisão a fim de conquistar aquelas pessoas. Ele tinha que passar por esse caminho de sofrimento, mas não podia perder a sua vida. Então, para poder ultrapassar o caminho da cruz sem morrer fisicamente, ele tinha que encontrar 12 seguidores leais naquela situação. Então, ele viveu períodos de intensa oração durante as madrugadas. E mesmo sendo proibido de falar, o mundo espiritual revelava sobre ele para as pessoas. Então, sempre que as pessoas iam dormir, o reverendo Samyamun estava orando. Quando eles acordavam de manhã, ele estava orando também. Então, ele ficou conhecido ali como uma pessoa que não dormia. Na verdade, ele dormia muito pouco e fazia muitas orações, e mesmo que ele não podia pregar, falar sobre a Bíblia, ensinar sobre Deus, ensinar sobre Jesus, para a pessoa, porque se ele pudesse falar, ele ia falar com tanto investimento e coração, iria conquistar as pessoas facilmente, mas não podia falar, era proibido no campo de concentração, pregar algo religioso. Então ele não podia falar, mas ele podia servir as pessoas, como nós falamos agora que ele estava fazendo, dando comida, dando roupa e etc. Então o mundo espiritual começou a falar e revelar para as pessoas sobre ele. Então tem muitos casos onde as pessoas iam dormir e tinham sonhos, falando, né, sobre aquele prisioneiro, tal, falando o nome dele, ou às vezes falando o número, né, do seu uniforme. Aquele prisioneiro é uma pessoa especial de Deus, um especial do céu. Teve até um caso onde uma pessoa sonhou sobre ele, né? Então, no próximo dia, durante o momento do café, o reverendo Samyamun sentou atrás dessa pessoa, de repente tocou no ombro dele, ele virou para trás e falou assim: o que você sonhou ontem? Essa pessoa ficou muito assustada, né? Como que ele sabe, né? Aí falou: eu sonhei que Deus disse, né, para mim na revelação, no sonho, que você é o Senhor do segundo advento e eu devo te seguir. Então, assim, o mundo espiritual revelava para muitas pessoas sobre a sua missão. Com isso ele conseguiu, na verdade, mais que 20 seguidores, não foi somente 12, mas mais que 20 seguidores, e isso pôde proteger a sua vida física. Ele sempre recebia o prêmio como o melhor prisioneiro, e ele dizia assim: eu estou contente não por causa do prêmio, mas fiquei contente porque eu venci a tentação de Satanás.
Ou seja, Satanás estava reconhecendo a sua vitória. Mais de 20 pessoas determinaram a segui-lo, arriscando a vida, vendo que ele criou vida e esperança, onde somente tinha morte e tristeza. As pessoas sentiam esperança pelo fato dele estar ali, né? Criou um ambiente amoroso, mesmo naquela situação de inferno, que era o campo de concentração. Em 1950, iniciou-se a Guerra da Coreia e pioraram as situações, as condições de vida na prisão, e apareceram muito mais pessoas mortas, tanto na prisão quanto na sociedade. Na sociedade também começou a execução dos rebeldes contra o comunismo. Então, nesse tempo, houve uma reunião chamada de Reunião Milagrosa, que aconteceu na ONU, para poder decidir a intervenção militar na Coreia. Então, começou a Guerra da Coreia, a Coreia do Norte, apoiado pela China, pela Rússia, invadir, né, a Coreia do Sul, e depois a ONU decidiu que iria interferir. Poucos dias depois, os soldados da União Soviética já haviam entrado em toda a Coreia do Norte rumo à Coreia do Sul. Lembrando que a prisão estava bem no caminho da guerra. A prisão estava do lado norte. Em 1º de agosto de 1950, foi bombardeado o local da prisão, onde o reverendo Sam Myung-Moon estava. Então ele deu uma mensagem a seus seguidores. Ele disse assim: Deus disse que ninguém será ferido dentro de um raio de 12 metros ao meu redor. Enquanto o bombardeio estava acontecendo, eu estava orando e me comunicando com os santos no mundo espiritual. Então, ele pediu para que as pessoas ficassem próximas dele. Naquele bombardeio morreram quase 300 pessoas, né? E aquelas pessoas que estavam realmente perto dele ali, num raio de 12 metros próximo, ninguém morreu. Aquelas pessoas que foram se esconder nas árvores, nas construções, muita gente acabou morrendo, né? Então teve esse primeiro aprisionamento. Depois que passou, os guardas começaram a executar os prisioneiros. Eles eram chamados pela ordem numérica, do menor para o maior, e eram assassinados. O número do reverendo Moon, ele era o número 596, o número que estava no seu uniforme. Então, o que acontecia? Eles chamavam, né, do número 1 até o número 50, ou do número 1 até o número 100, colocavam no trem. Então, os prisioneiros não sabiam o que estava acontecendo, achavam que estava transferindo para outra prisão, etc., mas, na verdade, levavam e fuzilavam todos eles, né? Então, na noite anterior, foi chamado até o número 595. Então, uma pessoa antes, né, no dia 13 de outubro, foi chamado até o número 595 e mataram. Então, no outro dia, eles começariam a matar a partir do reverendo Moon. Só que nessa madrugada, mais uma vez, né, ou seja, um dia antes, o reverendo Moon seria o primeiro a ser morto, no outro dia a ser chamado para entrar nesse trem. Um dia antes, nessa madrugada, né, os soldados da ONU começaram a bombardear de novo, mais uma vez, e ele foi livrado de forma milagrosa. Então, Satanás tentou matar o reverendo Sam Myung-Moon com a pena de 5 anos na prisão, mas pelo seu esforço, né, pelo seu amor, pelo seu coração, pela sua dedicação, e por ter conquistado, né, aquele número de pessoas também, seguidores leais, ele foi libertado com 2 anos e 8 meses. Isso equivale aos 3 anos de vida pública de Jesus. Então ele estabeleceu o fundamento de mais de 20 pessoas dentro da prisão, e isso protegeu a sua vida. Depois da libertação, ele não voltou para a sua família, mas ele foi procurar os membros da igreja que haviam ficado lá na Coreia do Norte. Ele estava usando roupa de prisioneiro e tinha a cabeça raspada. Até chegar na capital, Pyongyang, era um período de cerca de 10 dias. Então, a qualquer momento, ele estava correndo risco, né, de ser atingido por soldados norte-coreanos ou mesmo por soldados da ONU, porque os soldados da ONU poderiam pensar que ele era algum soldado da Coreia do Norte. E o soldado da Coreia do Norte poderia pensar que ele era algum fugitivo. Então, ele estava correndo risco durante 10 dias até chegar na capital. Ao chegar na capital, ele foi procurar os membros da igreja que estavam espalhados ali, que talvez alguns já até achavam que ele tinha morrido. Ele foi procurar esses membros para poder reuni-los mais uma vez e continuar o trabalho. Depois de ter passado quase 2 anos nessa prisão, na verdade ele foi colocado lá para morrer, mas ele conseguiu pagar o preço da falha, né, da providência, né, por não ter conectado com o cristianismo, como nós já explicamos nas 2 tentativas, tanto na Coreia do Sul, depois na Coreia do Norte, tanto aquele grupo, né, liderado pelo pastor Kim Bae-moon, que nós já falamos, e também o grupo liderado pela senhora Ho Ho-bin. Ele pagou esse preço dessa falha providencial e continuou a sua vida como terceira pessoa que deveria continuar esse trabalho de Deus.
Nessa época foi tirada uma foto por um piloto americano e nas nuvens em cima da prisão de Hunan apareceu a forma do rosto de Jesus Cristo. Essa foto foi registrada na revista francesa chamada Paris Match, no dia 20 de outubro de 1951, com a manchete, né? O mistério russo no céu coreano. Então, foi até publicado nessa revista. Então, imagina o que estava acontecendo ali, né? Realmente, acima daquele local que eles estavam presos, quando o piloto, né, da ONU foi jogar bombas ali, ele estava vendo essa sombra. Essa é uma foto real, tirada automaticamente pela câmera dos aviões. Então ele via essa sombra, ele não jogava de jeito nenhum bomba naquele local. Lembra que Deus revelou para o reverendo Sammy Amun, né, que onde você, mais ou menos 12 metros ao seu redor, as pessoas vão ficar de certa forma protegidas. Então, com certeza Deus, com certeza Jesus estava se esforçando muito para proteger a vida dele naquele local, porque na verdade ele não devia nada, ele foi colocado ali por falhas de outras pessoas. Então ele pôde receber a proteção de Deus e a proteção de Jesus. Então essa é a segunda parte do nosso estudo, onde falamos, né, sobre a tentativa de conexão com o cristianismo, com os dois grupos cristãos, que infelizmente não deu certo. Por isso o Senhor do Segundo Advento perdeu todo o fundamento que Jesus tinha preparado para ele, para conectar, né, para ele trabalhar juntamente com os cristãos. Imagina todas as igrejas cristãs do mundo, tanto católicas como evangélicas, transmitindo este conteúdo do princípio divino, que, como nós já vimos, não é uma doutrina religiosa, mas é algo universal que pode ajudar todo mundo. Não é algo que somente a igreja católica pode aprender, ou só a igreja evangélica, ou só tal pessoa, tal religião. É algo que toda a humanidade pode aprender. E com certeza, se todo mundo começar a viver essas práticas do princípio divino, pode ter certeza que o mundo se torna um mundo muito melhor. Então, essa foi a tentativa de Jesus, né, de conectar todo o fundamento cristão com o conteúdo do princípio divino, com o reverendo Sammy Amun, mas infelizmente houve essa falha e ele teve que pagar esse preço. Ele pagou esse preço sem morrer, né, graças a Deus, sem perder a vida física, e depois continuou. Então, a continuação do seu trabalho a gente vai estudar amanhã, no vídeo de amanhã, que é a terceira e última parte, né, desse estudo. E mais uma vez eu quero reforçar a ideia aqui da importância de aprofundar nesse conteúdo lendo a autobiografia. A pessoa que te convidou para esse seminário tem acesso, né, à autobiografia, pode mandar para que você possa ler sobre todos esses assuntos que nós falamos e muitos outros também, são vários capítulos, né, onde o próprio reverendo Sammy Amun conta a sua história de vida, desde a época que ele era criança até os seus 90 e poucos anos de idade. Então, muito obrigado por nos acompanhar nessa terceira parte desse estudo sobre a vida e obra do reverendo Sammy Amun. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite.